Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? Meus irmãos, vamos estar lendo hoje um texto que se encontra lá na carta de Coríntios, na verdade, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, de versos de 10 a 17. A exortação à unidade. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar nesta noite. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Meus irmãos, eu quero entrar em um ponto nesta noite sobre a falta da unidade na igreja. Nós vivemos em um período, meus irmãos, que dá tristeza. Dá uma tristeza tão profunda de olhar e ver como que está a igreja de Cristo. Mas eu quero tratar agora sobre um assunto sobre quem você crê. Sabe por que eu quero falar sobre isso? Quem é você? De quem que você é? Quem é que você adora? Quem é que você serva? Quem é que você é servo? Que você diz que foi salvo por ele? Quem é? Eu quero tratar de um assunto aqui que é sobre os calvinistas. Eu quero falar sobre um grande problema, não do pensamento da doutrina do calvinismo. Claro que eu vou explicar, mas eu quero falar sobre um ponto, meus irmãos, sobre o calvinismo. Eu tenho visto e posso falar com propriedade que eu sofri com este pecado. Calvino foi um homem importante e a obra que Calvino fez foi maravilhosa. Eu sigo e compartilho toda a obra de Calvino. No entanto, Calvino, com seus pensamentos, nós temos hoje os 5 pontos de Calvino, 5 pontos calvinistas, que é uma base da nossa doutrina, que é a depravação total do homem, a eleição incondicional de Deus para o homem, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos, a base de nossa fé, a qual nós, os reformados, nós que compartilhamos a doutrina calvinista, não há como você fugir disso. É uma base doutrinária muito rica, muito vasta, muito maravilhosa, e essa é uma base da doutrina bíblica. Então, por isso que nós compartilhamos a fé, o pensamento de Calvino, porque Calvino está sendo bíblico. Calvino está expondo os pontos das Escrituras biblicamente. Então nós cremos nesses pontos porque Calvino está sendo bíblico. Só que há um grande porém. O grande porém é que as pessoas estão se considerando mais calvinistas do que cristãos. E esse é o grande problema que eu quero levantar nesta noite. Paulo fala com a igreja de Coríntios, e todos nós sabemos que a igreja de Coríntios tem vários e vários problemas espirituais, pessoais,
E Paulo adentra, exortando a igreja para corrigir os seus erros. E Paulo chega aqui e fala, Paulo ficou sabendo o que estava acontecendo. E Paulo fala, refiro-me ao fato que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Um dos grandes problemas que estavam acontecendo naquela época é que as pessoas estavam adorando a Paulo, estavam adorando a Cefas, que é Pedro, estavam adorando a Apolo, estavam adorando, e em alguma turma, em alguma parte, estavam adorando a Cristo genuinamente, os verdadeiros cristãos. O que eu quero dizer é que a igreja de Deus estava sendo dividida. Ela não estava tendo a sua identidade. Ela estava exaltando o homem, mas não exaltando a Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Paulo estava pregando sobre Cristo, mas as pessoas estavam dizendo que Paulo era o seu Senhor. Cefas, Pedro estava pregando sobre Cristo, mas as pessoas estavam adorando a Pedro. Apolo estava anunciando sobre Cristo e as pessoas estavam adorando a Apolo. E uma quantidade de pessoas estava adorando ao verdadeiro Cristo. Aí Paulo indaga, Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Acaso Jesus ele é uma divisão, ele é um partido? É um partido como nós vemos aí no partido político, cada um tem o seu partido. Por acaso Cristo é assim? Não. Cristo não é assim. Cristo não é assim. A igreja de Cristo não é assim. E Paulo vem exortar isso na igreja de Coríntio. Parem com isso. Parem com isso. Por acaso eu morri na cruz por vocês? Por acaso eu fui crucificado? Por acaso eu batizei um de vós? Paulo começa a indagar, assim, eu não tenho valor nenhum, vocês não estão entendendo a pregação da cruz, vocês não estão entendendo a minha mensagem. E isso é o que está acontecendo com uma grande porção dos atuais cristãos protestantes que vieram da igreja, que vieram de uma igreja pentecostal, neopentecostal, que estão adentrando numa fé, na fé reformada, uma fé bíblica, na fé calvinista, e estão adorando Calvino, sendo que o Calvino nunca aponta para ele, Calvino aponta para Cristo. Então, quando você chega para um cristão protestante, um cristão bíblico, ele fala assim: quem é você? Eu sou calvinista. Meus irmãos, quando eu escuto isso, o meu coração chega a tremer. Meus irmãos, o que você tem que falar: eu sou de Cristo, eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E que minha base doutrinária vem das doutrinas calvinistas, aí sim, mas que não que você é um calvinista, porque quando você diz que é um calvinista, você diz que está sendo de Calvino, como aqui, ó, eu sou de Paulo. Não, você é de Cristo, eu sou de Cristo, porém, eu creio, através das pregações de Paulo, porém, através das pregações de Pedro, das pregações de Apolo. É isto que Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava fazendo este pecado, estava criando partido dentro do corpo, estava dividindo o corpo de Cristo e criando deuses santos, como a igreja católica romana faz, criando líderes santos para que eles viessem ser adorados. E Paulo falou: não parem com isso, vocês não estão entendendo.
E lá vem o outro ponto, quando você fala com os arminianos. Há uma grande briga entre quem é calvinista e quem é arminiano. É como se fosse Corinthians e Palmeiras. Há uma briga de quem é mais forte, quem tem mais conhecimento. Meus irmãos, vós não é de Calvino e vós não é de Armínio. Vós é de Cristo. Parem com essa briga e analise as Escrituras. Paulo fala, não coloque os seus ouvidos, as suas esperanças em mim, mas em Cristo. É isso que Paulo está falando, é isso que Cefas estava falando, é isso que Apolo estava ensinando. A doença que nós queremos criar deuses palpáveis. Nós queremos criar deuses palpáveis e Paulo, arreda daqui, Satanás. Como Paulo estivesse falando isso, vocês estão equivocados com os seus pensamentos. Meus irmãos, eu sei, eu não posso negar que o pensamento arminiano são pensamentos equivocados. Eu não estou querendo dizer isso. Mas o grande problema é que eu quero dizer é que os calvinistas, muitos calvinistas, até aqueles calvinistas mais tradicionais, mais antigos, estão trazendo para si o título de calvinistas. Não! Você é um cristão calvinista, reformado, protestante. Olha aí! Não, eu sou calvinista. Meu irmão, pare com essa besteira de trazer o título de uma... Meus irmãos, eu tenho certeza que se João Calvino tivesse aqui, vivo, João Calvino estaria fazendo a mesma coisa que Paulo fez. Tirando toda a glória de si e mostrando a glória de Cristo. Aí você vem e fala, não, Léo, mas o que você está dizendo, o que você está falando é que nem todos são assim. Meus irmãos, o que você mais vê é isso. O que você mais escuta dizer é isso. E agora eu vou adentrar, agora eu vou sair dessa luta entre calvinistas e arminianos, que eu já disse o meu ponto de vista, que os arminianos têm os seus pensamentos equivocados sobre o pensamento deles, e que a minha discordância é quando os calvinistas, os adeptos do pensamento de Calvino, colocam como Calvino no lugar de Cristo, colocando a sua identidade de calvinista. Não, você não é um calvinista, você é um cristão genuíno. E que pela graça de Deus usou Calvino para nos revelar os pensamentos das Escrituras de uma forma bíblica e eficaz. Somente isso. Agora eu quero adentrar em outro ponto, o outro ponto é dos hereges. Aqueles que estão adorando os hereges. Eu sou do pastor Valdomiro Santiago. Eu sou do pastor Ed Macedo. Eu sou do pastor R.R. Soares. Meus amigos, e que quando você fala e vai ver a doutrina pregada nessas igrejas, você fala, meus irmãos, está equivocado. Eles só faltam pegar uma metralhadora e mirar na sua cabeça e falar assim, ó, saia daqui. O herege é você. Essas igrejas instituíram nos nossos corações, nos corações dos seus membros, uma identidade que eles são como quase deuses. Quando você vai indagar o pensamento dessas igrejas, entre outras centenas e dezenas de igrejas, quando você vai indagar com a exposição bíblica, os pontos bíblicos, você é tratado como um herege. Você é tratado como um rebelde, que você está se levantando contra um ungido de Deus, e que se ele falou, está falado. Meus irmãos, quantos irmãos estão sendo enganados por esses falsos profetas? E não é só eles não, Agenor Duque,
Apóstolo Assol, Silas Malafaia, entre centenas e dezenas de homens falsos, que quando você pega as escrituras para demonstrar de uma forma bíblica, amorosa, santa, e que você quer argumentar, eu sou do fulano de tal. Meus irmãos, desperte a sua vida. Há alguns que têm o pensamento correto, mas está tratando esse pensamento correto aquele homem como um Deus. Não, eu sou calvinista. Não, você é de Cristo. Você está com o pensamento correto, com a doutrina correta, com o pensamento correto, mas aplicando a forma errada na sua vida. Porque Calvino nunca apontou o holofote para ele. Calvino apontou para Cristo, como Paulo fez, Cefas e todo santo faz, o verdadeiro santo. Nós criamos isso, não foi Calvino. Não foi Calvino. Nós criamos essa ideia que nós somos calvinistas. Não, nós somos cristãos. Nós somos de Cristo. Somos um povo de Cristo. Por acaso Paulo fala aqui, eu sou calvinista? Não. Paulo fala, eu sou de Cristo. Paulo está querendo dizer, é Cristo. Parem com isso. Há uma outra ala que é o armínio, que é o pensamento equivocado, que é o pensamento de todas as igrejas pentecostais e neopentecostais, que eles têm seus pensamentos equivocados, e que eles não abrem mão, e que alguns nem sabem quem que é o armínio, nem sabem quem que é o pensamento deles. E há outro pensamento que é dos hereges, que trata esses homens hereges, como esses falsos profetas, como seus deuses palpáveis, ídolos. Eu sou do R.R. Soares. Irmãos, já fui no evento da Igreja da Graça, a qual que o pastor, quando o R.R. Soares chegou no púlpito, o povo clamava ele como se ele fosse um Deus. Eu vi com meus próprios olhos. Meus irmãos, a adoração não é para ele, a adoração é para Cristo. Então o erro produz de nós. Eu vejo tantos irmãos fazendo esse erro. Eu fiz este erro. Eu já maltratei pessoas por causa que eu era calvinista. Maltratei pessoas. Eu sou calvinista e você é arminiano. Maltratei eles. Se eu quisesse, eu quase matei eles. Se eu pudesse, eu pegava eles por causa disso. Eu tinha nojo deles. Estou falando um testemunho meu. E Calvino nunca fez isso. Ele sempre apontou a verdadeira palavra de Deus. Ele nunca quis glória para si, mas a glória é de Deus, a glória é de Cristo. E sabe o que está acontecendo? É o que diz lá no final do versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sabe o que tem acontecido? Esses filósofos cristãos, é que eles estão anulando a cruz de Cristo. E sabe o que eles estão usando? Sabedoria com palavra. Sabe? Você vê esses homens intelectuais, irmão, tem irmãos que tem que ter paciência de falar com ele. Porque ele quer usar tanta filosofia, ele quer tanto mostrar que ele tem um dom de palavra, e que parece que ele quer ser um doutor. Aí você fala, quem que é? Eu gosto do fulano de tal. Meus irmãos, parem com isso. A palavra do Senhor, ela é pura e simples. Esse dia eu estava conversando com meus amigos e eu falei, Paulo não é igual a Pedro, e Pedro não é igual a Paulo. Paulo tem sua característica e Pedro tem sua característica, mas ele só tinha uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só palavra, uma só verdade, um só caminho. Ele só tinha Cristo na vida deles, eles pregavam a mesma coisa. Só que Paulo, ele era um doutor e Pedro era um pescador, só que os dois eram apóstolos, e que suas características eram diferentes, mas pregando a mesma coisa.
Nós estamos querendo ser soberbos, queremos ser orgulhosos, trazendo doutores para nós mesmos. Por exemplo, se o pastor fulano de tal, ele tem a sua característica, mas ele prega as verdadeiras escrituras, ele prega a santidade de Deus, ele prega o verdadeiro evangelho, ele fala do verdadeiro evangelho, ele anuncia o verdadeiro evangelho. Mas se ele é um pouco mais agitado, se ele é um pastor mais, sabe? Eu não gosto dele não. Mas irmão, mas ele prega, não, mas eu não gosto dele não. Mas irmão, olha o trabalho, não, eu não gosto dele não. Aí vem um outro pastor, ele é mais culto, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, mas ele prega a palavra de Deus, ele anuncia a palavra da mesma forma como o outro. Esse eu gosto. Por que não? Porque você faz meu perfil. O outro lá podia ser igual a este. Ou vice-versa. Eu gosto do pastor mais agitado, mas eu não gosto daquilo ali não. Não, mas ele prega. Eu não consigo me adaptar. Meus irmãos, nós estamos escolhendo os nossos mestres. Nós estamos escolhendo os nossos deuses. E nós vemos eu tenho visto tantos homens falarem esses absurdos. Meus irmãos, eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Eu não sou o Augusto Nicodemos. Eu não sou o Garofo, Leandro Lima, Pastor Paulo Júnior. Eu não sou esses homens. Mas eu sou um santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu tenho um objetivo, uma missão, e de pregar o Evangelho para toda a criatura. Eu tenho essa missão, você tem essa missão. Meus irmãos, não desfaça das características de cada um. Se ele está sendo bíblico, se ele está sendo fiel nas escrituras, se ele está sendo um homem amoroso, piedoso na palavra, mas só porque ele, o pastor, quando ele prega, tem gente que é tão cri-cri, ele soa tanto. Quando ele está pregando, ele soa tanto. O tom de voz dele parece que o tom de voz dele, nossa. O outro é tão como um anjinho. Esse daqui parece que está com uma raiva pregando. Meu irmão, cada um tem a sua característica. E Deus usa essa característica dessa pessoa para mover o coração. Não para mover, não é a característica dele, mas cada um tem sua característica e ele vai pregar a verdadeira palavra de Deus e vai comover, vai chegar no coração daquele que é eleito. Aquele pastor lá, ele fez teologia. Mas aquele irmãozinho ali vai pregar, coitado. Ele não tem teologia, ele não fez curso. Não, mas a pregação dele foi bíblica. Não. Eu preferi o presbítero. Mas ele pregou. Eu preferi o pastor. Orgulhosos. Raça de víboras. Nós estamos criando doutores e ídolos dentro de nossas igrejas. Anulando a cruz de Cristo e criando sabedoria de palavras. O que eu vejo pessoas idolatrando Augusto Nicodemos, coitado, um homem santo, um homem que prega a palavra de Deus, mas o Nicodemos, coitado, ele está igual o Paulo aqui, para com isso. Pastor Paulo Júnior, coitado. Leandro Lima, John Piper, tem gente, aquele John Piper, meu Deus do céu, John Piper. Para com isso, a sua adoração não é John Piper, é Cristo. John Piper não quer adoração para ele, John MacArthur não quer adoração para ele, Charles Spurgeon não quer adoração para ele. Eles estão apontando para Cristo. Se você faz isso, você tem que rever a sua salvação. E eu revi a minha. Meus irmãos, eu revi tanta coisa na minha vida. Eu revi tanta coisa que eu fazia. Eu revi tantos pensamentos que eu tinha.
tantas coisas que eu revi e que eu vi que eu não era um crente. Eu revi que eu não era um cristão. Ai, aquele padre Marcelo de Rossi, ai, coitado, ai, o Papa João Paulo II, ai, não sei quem, ai, não sei quem, ai, o Papa não sei o quem, ai, pare, você está criando ídolos. E se este homem ele é bíblico, está pregando a palavra, está sendo um santo, anunciando o evangelho, anunciando a cruz de Cristo, anunciando o arrependimento, se este homem está fazendo isso, a glória não é para ele, a glória é de Cristo. Porque no começo do versículo 10, e eu termino, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já, irmãos, eu rogo-vos. Se Paulo fosse o principal ator, vamos supor assim, o principal ator desta história, ele rogo-vos, irmãos, pelo meu nome. Rogo-vos, irmãos, pelo meu nome, que vós faleis toda a mesma coisa que eu vos falei. Não, Paulo fala assim, ó, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso. Paulo fala assim, ó, pelo nome, não é meu, pelo nome de nosso, do nosso. É meu e seu. É tanto meu como seu. É o mesmo Deus, meu e seu. Então a glória não é minha. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos. O que é? Todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. É a coisa mais impossível que está acontecendo nas igrejas hoje. O que você é a falta de união. Não. Eu não estou dizendo que você tem que se unir. Presta atenção, irmão. Eu não estou dizendo que você tem que se unir com as falsas igrejas, com os falsos mestres. Eu estou dizendo que você tem que se unir com os verdadeiros santos, com os verdadeiros eleitos. Não, nem isso está acontecendo mais. Nem isso. Continuando, sejais também unidos na mesma disposição mental e do mesmo parecer. Amada igreja, vós que estás ouvindo, eu faço um clamor para vocês. Novamente eu ratifico o que eu estava dizendo. Vós não é de Calvino, vós não é de Paulo, vós não é de João, vós não é de Pedro, vós não é de Lutero, vós não é de Agostinho de Hipona, vós não é de Charles Spurgeon, Leonardo Ravenhill, Josué Irion, Nicodemos, Hernando Dias Lopes, entre outros e outros pastores abençoados que existem neste mundo. E você também não é desses falsos hereges aí, desses falsos profetas. Você não é desses homens, principalmente desses homens. Você não é. Se você é um cristão, confessa Cristo, você é de Cristo. Então, neste dia de hoje, se você tem o costume de falar, eu sou calvinista, eu sou fulano de tal, primeiro o que eu mais escuto também, eu sou crente. Tu és cristão. Você é um crente, você é um cristão. Tu és de Cristo. A sua marca é Cristo. O teu chamado é por Cristo. A tua vida eterna é por Cristo. Então, como você coloca a sua identidade por outra identidade? A marca que há em você é de Cristo. Não é de Calvino. Não é de Armínio. Não é de nenhum outro grande homem da palavra de Deus. Pois eles não querem glória. Todo homem de Deus, ele não traz glória para si. E uma das coisas mais maravilhosas, uma das cenas mais que eu fico mais assim, é de João Batista. Ele não trouxe glória para si. Se você está fazendo isso, reveja. Se você está fazendo, reveja e mude os seus conceitos, analise a sua fé, analise o seu pensamento e creia somente em Cristo. Eu não estou dizendo que a fé calvinista é falsa,
é herética. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que a fé calvinista ela é bíblica, ela é correta. Estou dizendo que nós estamos trazendo Calvino como nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que você tenha uma boa noite, uma boa noite e uma boa noite de sono. Que o Espírito Santo venha incomodar você com esta palavra e que Cristo te conduza a Ele, para que você encontre a graça salvífica através dele. Amém? Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos. Que a graça de Cristo esteja em suas vidas. Uma boa tarde e uma boa noite. Tchau, fique com Deus.